o nosso tema de hoje, audiência de instrução sem medo. São aqueles velhos medos, a gente está nesse rol nos episódios, trazendo a cada episódio um medo que um advogado criminalista tem, né, para poder, o advogado como um todo, né, e aí para poder a gente poder destrinchar um pouquinho desses medos. E um dos medos que a gente conversou muito com as pessoas, que as pessoas falavam, vocês estão vendo que eu estou falando muito devagarzinho hoje, é por causa da dor mesmo da garganta, tá, gente? Vocês sabem que eu sou ligada no 320, mas hoje não tem condições. Fala, galerinha! Foi Fala, galerinha! verdade, eu entro sempre no fala, galerinha, tem que ser devagar. Que não dá, não. Hoje até o fala, galerinha, tá baixinho por conta da dor da garganta. Mas, enfim, a gente consegue falar. E aí a gente está trabalhando com esses medos. E os medos que a gente está trabalhando, muitos falaram isso, né? Que até hoje tem advogados, até mesmo já experientes, que sempre bate aquele receio, aquele medo, aquela coisa porque a gente não sabe o que vem pela frente numa audiência, né? Então, é isso que a gente vai debater hoje, é isso que a gente vai conversar um pouco, para poder a gente tentar tirar um pouquinho, quebrar um pouquinho esse medo, trazendo para vocês algumas dicas interessantes, para que vocês possam estar fazendo sua audiência com tranquilidade e mostrando até as coisas que aconteceram com a gente mesmo, né? Eu tenho até um caso engraçado que aconteceu comigo na audiência, né, Cris? Cris conhece esse caso, que eu vou contar para vocês também. Mas passa a bola para a Cris aí. Vai, Cris. E aí, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite a Bela, né? O seu pronto restabelecimento. E eu posso falar que eu conheço essa dor, porque nós que somos tagarelas, não existe nada pior do que ficarmos afônicos ou sem voz. É a mesma coisa que matar a gente, é tirar da gente o direito de falar. Misericórdia. Tirar da gente o direito de falar é uma coisa absurda. Eu até me lembro uma vez, eu estava na sala de aula, né? E aí eu estava afônico, aí um colega meu virou e fez: você é afônico, hein, pai? É a mesma coisa que a morte para você, é você afônico. Eu falei: rapaz, não diga não, meu parceiro, eu estou aqui para morrer, porque eu estou afônico. Né? Mas o que nós vamos falar hoje? Sobre a nossa querida audiência. Mas, Cristiano, audiência é uma dor? Ave Maria! É um parto, nunca pari, né? Mas é um parto a fórceps. Não tem que ser sincero, né? Então, o que eu chamo a atenção dessa questão da audiência? Primeiro passo de todos, pessoal. Eu me lembro que quando eu comecei com essa questão de audiência, quando eu comecei a fazer audiência, participar de audiência, eu costumo falar com vocês sempre que eu, graças a Deus, eu tive uma vantagem. Foi a de não ter tido vantagem nenhuma. Pronto, que maluquice foi essa? Sim, eu não tive vantagem nenhuma. Eu não tive ninguém para me ensinar nada. Então a minha vantagem foi essa, porque eu tive que me virar. Então, um dos primeiros segredos que eu conto para vocês é que não espere aprender a fazer audiência assistindo a audiência. Você pode ter uma noção como chama, vou dar um termo, das talares da audiência, que não seriam vestes talares, né? Das talares. Mas você não vai saber fazer uma audiência assistindo a uma audiência. Aí você pergunta: Cristiano, por que você está dizendo isso? Porque tudo o que o juiz faz na audiência está previsto na lei. Tudo que o promotor faz em uma audiência está previsto na lei. E tudo que você pode fazer na audiência está previsto na lei. Então, o fato de você, às vezes, se cingir à ideia de que você precisa assistir uma audiência para fazer uma audiência, talvez seja o seu primeiro grande erro. Porque esse que vos fala fez a audiência sem assistir a audiência. Como é que é isso, Cristiano? Mas eu vou contar esse detalhe para vocês. Eu consegui um estágio na Defensoria Pública de Lauro de Freitas. E o defensor que eu trabalhava à época, a defensoria era prima pobre, realmente, né, era bem menos, ele era meio com pino solto. Então, não vou dizer o nome. E o que acontecia? Ele me dizia: você, bora, Cristiano, venha para a audiência. Eu falei: como é? Venha. E ele não dizia nada, não. Ele dizia: faça aí, vá. Ele não me orientou em nenhum momento como fazer uma audiência. Eu que tive que sentar e estudar o que o juiz fazia, eu entendi, o que o promotor fazia e o que o defensor público / advogado poderia fazer. Então, a minha primeira noção é essa. Mas, Cristiano, você acha errado alguém que queira aprender com alguém a audiência? Não. É importante, porque você não vai cometer os erros que eu cometi. Eu cometi alguns erros? Claro que eu cometi erros. Por quê? Porque eu não tive pessoas para me orientar. O que eu quero dizer é que, se você já tiver a noção básica do que se faz em uma audiência, com as pessoas te orientando, te ensinando, mostrando os caminhos, você vai fazer audiências muito melhores. Então, são dois pontos importantes. Tira da sua mente essa crença limitante de que você só vai fazer algo se alguém te ensinar. Tira isso. Obviamente é mais fácil o caminho,
Mas você primeiro estuda um pouco e depois você procura alguém para você ver. Porque, olha que interessante, se você não tiver noção do que se faz na audiência pela lei, você chega a uma audiência para assistir e as pessoas podem fazer coisas erradas e você vai replicar. Sendo que quando você se encontrar com um juiz ou um promotor que conheça a lei, ele vai o quê? Acabar com sua existência em audiência. Então, primeiro entenda o que era a audiência, entenda o que se pode fazer em uma audiência, para depois você, o quê? Assistir a audiência. Mas, Cristiano, se nesse meio caminho tiver alguém, ou um curso, ou alguém que me ensine a fazer audiência, beleza. É uma coisa fantástica você já ter alguém. Porque o que acontece? Você lê uma lei, viu um curso de audiência e depois foi ver a audiência ou fazer uma audiência. Você já chega aqui no final com toda uma bagagem necessária para realizar a audiência. Essa questão de realização de audiência, ela é super importante. Primeiro de tudo, gente, delimitação da sua estratégia. Se você não for capaz de delimitar a sua estratégia, você já está errado. Não, vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava vendo um processo, não meu. Quando eu estou passando, aí vem uma aluna. Professor, tudo bem e tal? Eu não me lembro dessa minha ter sido minha aluna. Ela, não fui sua aluna, não. Quem foi minha sócia. Eu falei, então, por extensão, você foi minha aluna. Ela foi, professor. O que aconteceu? Na audiência de instrução, pasme bela, criminal, de roubo majorado, ela perguntou ao juiz e ao promotor o que ela podia fazer na audiência. Uma pessoa estava defendendo com a OAB, como diz e tudo, uma pessoa que foi acusada de um roubo majorado, e ela ainda falou para mim assim, eu cheguei a perguntar ao promotor, ao juiz, o que eu podia fazer. Se eu pudesse, eu tinha dito um bocado de aliotria ou dado uma bela bifa. Como é que a pessoa vai para a audiência, onde é um roubo qualificado, de 4 a 10 anos, que na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, num roubo qualificado, se pega 6 anos, que é a melhor das hipóteses, que é a mínima com roubo qualificado, se você fizer a contagem, ou melhor, majorado, como queiram também, e você não sabe o que você vai fazer, você pergunta ao promotor, ao promotor, se você pode fazer ou não. O rapaz era inocente. E pegou 9 anos. Quando eu vi a audiência, eu fiquei parado. Porque aí foi ver uma outra audiência que ela queria depois que eu assumisse a defesa para ela. Eu falei, ô filha, não vou não. Mas porque eu digo, eu vou fazer o quê aqui? Se você já fez tudo isso de forma equivocada. Gente, uma regra básica de audiência dela, em juízo, na hora do reconhecimento de pessoas ou coisas, quando não tem pessoas com as mesmas características, a pessoa tem que descrever as características da pessoa ou da coisa a ser reconhecida. É uma prova típica do artigo 226. Prova típica. É uma prova. Quando se dá aula, se utiliza tanto ele como prova típica e prova nominada. Gente, não pode chegar na audiência. Não pode, sem saber isso. Que quando você não tem pessoas semelhantes, você tem que fazer o quê? Descrever. Ela permitiu que fosse feita que não tivesse a descrição e que levantassem para reconhecer. Pelo amor de Deus. Então, gente, o básico você vai saber. Como é que você vai para a audiência sem o básico? Então, estuda. Artigo 400 do CPP está lá. A ordem. Né? Vítima, vírgula, se possível. Acusação, defesa, interrogatório. Não! Peritos! Acareações! Para depois ele. Então, se você não sabe isso, Cristiano, eu posso pedir a acareação? Pode! Você pode pedir na delegacia a acareação, você pode pedir em juízo, basta que tenha um ponto o quê? Divergentes, que pode ser acareado todo mundo, menos o juiz, o promotor e o advogado. Pronto, esclarecer a dúvida. Mas não é, tem que assim, quem é que pode ser acareado? Todo mundo, menos juiz, promotor e advogado. O resto, joga lá dentro e vai. O réu pode. A vítima pode. Larga lá. Todo mundo aí se pegar. Então, gente, a audiência de instrução e julgamento, olha só, a audiência de instrução vai haver o quê? A instrumentalização dos meios de prova, contraditório, ampla defesa, para o quê? Para que o juiz sentencie. A convicção do magistrado, quando não viciado, ele ou magistrada, é constituída na audiência de instrução, porque você tem o princípio da identidade física do juiz. Pelo amor de Deus! Então, como é que vocês vão à audiência? Como é que eu, a professora Isabela, nós vamos à audiência sem estar preparados? Cristiano, você já fez audiência sem estar preparado? Sem estar preparado, eu não sei, mas que eu leio o processo minutos antes da audiência assim.
Isso é responsabilidade se você não souber o que você está fazendo. Porque numa leitura rápida hoje, eu posso delimitar o quê? O objeto de prova de cada processo. Cristiano, no início você fez isso? Não! No início eu nunca fiz isso. Por que eu nunca fiz isso? Porque eu não era irresponsável. Nunca se esqueçam. Hoje eu estava conversando até com um amigo e estava dizendo, nunca se esqueçam. Eu hoje, como profissional, não faço nada do que eu não gostaria que um advogado, se eu contratasse, fizesse comigo. Nunca se esqueçam. Tudo que você for fazer na audiência, pergunte aqui. Se eu tivesse contratado um advogado, o que é que eu gostaria que ele fizesse na minha audiência? Se você não se contrata, você não vai ser contratado. Simples. Perfeito. Se você não se contratar, Cristiano, você está fazendo isso hoje, depois de mais de 10 anos de formado, é que eu faço cada vez mais. É que eu estou me reinventando para as audiências e para a advocacia. Por quê? O tempo traz a segurança traz a soberba, e a soberba traz a queda. É simples. É simples. Eu estou me reinventando enquanto advogado, justamente porque eu já estava com alguns vícios. Ah, não preciso mais não, porque eu já tenho experiência. Não preciso mais não, porque eu já tenho noção que basta eu chegar que eu resolvo. É o maior erro, né? É o maior erro que as pessoas fazem, achar que sabe demais. Eu readquiri o medo, Bela. Então hoje, eu tenho medo da audiência de instrução e julgamento. Mas, Cristiano, você está dizendo que tem medo? Tenho. Eu não estou dizendo que eu sou incompetente para fazer uma. Eu não estou dizendo que eu não tenho capacidade de realizar uma boa. Eu disse que eu tenho medo de fazer uma. Por quê? Porque agora, de novo, eu vou ter medo. Eu sento 2 dias antes, leio tudo, defino tese, procuro jurisprudência, vou com uma minuta até de alegações finais em mão. Porque a maioria de vocês não estão preparados para fazer alegações finais em audiência de instrução e julgamento. E se vocês não estiverem preparados, não vão. Porque até o tipo do crime que ocorre, você tem que estar preparado, porque tem tipo de crime. Quando você vê toda a instrução criminal, você vai sabendo que tem juiz que dá peitaço e manda fazer alegações finais e audiência. Ah, Cristiano, por quê? Porque o código diz que a regra geral é que alegações finais e audiência não são memoriais, não. É exceção. Então você vá preparado. Você vá preparado para fazer alegações finais em audiência. Cristiano, você já fez? Já. Como foi? Tranquila. Por quê? Eu fui preparado para fazer ela nas alegações finais em audiência. Por que isso? Eu senti, gente. Olha só. A audiência de instrução e julgamento é o início do fim. Mas não se esqueça que tem um inquérito antes, às vezes, ou na maioria das vezes. Então você já vai preparar. O promotor vai fazer perguntas com base em quê? No inquérito. Você, eu, professora Bela, até Marcos Gabriel, se for o cara. Ou Bruno, ou Sara, ou Cleiton, ou Priscila, né? Qualquer um desses envolvidos. Detalhe, eu falei o nome da equipe. Qualquer um desses envolvidos. Explica pro povo o que é que você está falando. Quem são esses, né? Quem são esses, né? Eles têm que ler. Porque o promotor vai fazer perguntas com base em quê, Bela? Em quê? No inquérito, gente. No inquérito. Então você acha que você não vai ler inquérito. Ah, Cristiano, mas eu aprendi na faculdade e vocês falam aí que o inquérito é dispensável. Ninguém está dizendo que... Vamos lá? Com tossidinha para homenagear a Bela. Vamos lá. Que tragédia. Estou doida para falar, mas daqui a pouco a gente fala. Vai ficar quieta hoje. Eu vou falar um pouquinho. Não está dando problema. Daqui a pouco eu abro a boca para falar um pouquinho. Eu vou fazer essa tortura com vocês. Mas eu estou aqui louca já. Eu sei que você está me poupando. Presta atenção comigo aqui. Professora Bela nas aulas de processo. Eu nas aulas de processo. A gente no curso da gente de prática de você é criminal em alta performance. E tem detalhe, cuidado, alta performance também tem assim, nada é tão bom que não pode ser melhorado. Aguarde aí que vai vir novidades. Aguarde aí. Negócio de 2.0, não. Nada é tão bom que ainda não possa ser melhorado. E alta performance. Mas vem pra cá. Gostou? Hashtag fica a dica. Hashtag tossidinha. Hashtag fica a dica. É isso aí. Aí o que acontece? Vem comigo aqui, pessoal. A professora Isabela, os livros, os manuais, o que vocês quiserem. E eu. O inquérito policial é dispensável porque existem outras formas de investigação. Dispensável não quer dizer imprestável. Desnecessário, em demasia. Ninguém está falando isso, não. Está falando que o inquérito colhe elementos. Mas se ele não colher elementos, outras formas de investigação pode colher. Então você não vai ler o inquérito para fazer audiência de instrução e julgamento. Você tem certeza? Você tem certeza que você não vai ticar o que o delegado falou, ainda que ele bote impressão pessoal, e você sabe que é apenas um relatório, você não vai ticar? Gente, se uma das funções do inquérito é servir como base para a denúncia, e as perguntas do MP são com base em quê?
Então você vai para a audiência de instrução sem ler o inquérito policial, você está com a cabeça Jamais. onde? Eu agora estava dando uma aula de prática, Bela, e a gente estava ensinando. Primeiro, eu mostrei para os meninos que é uma portaria de instauração de inquérito. Porque a maioria chega lá e não sabe o que é portaria de instauração. Portaria. Portaria. E lido com eles um pedido de representação de temporária. E depois eu pedi, olha, entenda isso aqui. Porque a partir dali, daquele pedido temporário, você já sabe como é que você vai fazer a instrução, audiência de instrução e julgamento. Então, medo da audiência de instrução terás se não tiver preparado. E o medo, como eu já falei com vocês, ele é importante. E vou dar o exemplo final disso, dessa parte do medo. Eu, hoje em dia, antes de sair do carro, para ligar o carro e adiantar, eu olho os 2 retrovisores. Eu quero saber, hoje, quem já tem mais de 10 anos de carteira, que olha retrovisor na hora de sair. Sabe por que você não faz mais? Não tem mais medo. Não tem mais medo. Aí você entra no carro, toca o carro e vai embora. Você nem olhou para ver se os espelhos ainda estão do jeito que você deixou. Porque você balança a cabeça para um lado para o outro e olha. Então, na audiência de instrução é a mesma coisa. Eu me preparo para a audiência de instrução, gente, levando um roteiro, Bela. Na época que eu comecei, o roteiro era manual. Ou manual, ó. Página tal, testemunha falou isso. Página tal, testemunha falou aquilo. Minhas possíveis perguntas. Olha, eu coloco possíveis perguntas. Aí vocês perguntam, por que você faz isso para a audiência de instrução? Exemplo, eu posso passar mal. E posso pedir a professora Bela, ou a Cleiton, ou a Sara, para fazer audiência para mim em cima da hora. Se eu já der para eles um processo mastigado, não é mais fácil? Então, quando eu estou preparando a audiência, não é para mim, não. É para qualquer pessoa que possa fazer para mim, porque eu posso passar mal. E se for importante que não adie? Ah, detalhe, qual é o problema? Ah, você sabia que advogado só adia a audiência de instrução e julgamento? Antes, né? Promotor, se não for, não tem. Juiz, se não for, não tem. Se você não for, tem. Cuidado. Se for juizado, perempção, perde a causa e você é responsabilizado. Não entendi, peraí, que eu vou explicar de novo, tá? Juizados especiais criminais. Juizados especiais criminais. Causas de perempção. Não formular o pedido de condenação nas alegações finais. A parte vai. Você não vai como advogado. Perempção. Porque a parte não tem capacidade postulatória para pedir a condenação. Então, se você não souber qual a sua importância na audiência de instrução e julgamento para determinado procedimento, você já começou muito mal. Muito péssimo. Cristiano, você me recomenda estudar? Óbvio. Você me recomenda ler livros? Óbvio. Você me recomenda fazer cursos? Óbvio. Óbvio. Porque você só vai se qualificar se você tiver a informação. Sem informação não vai. Quer ver agora só um caso para a gente só desopilar aqui um pouquinho? Eu ia sendo agredido uma vez, né, por causa da audiência de instrução e julgamento dela. Agredido. O que não é difícil há um tempo atrás, até pelo meu jeito sarcástico de ser, na verdade. O promotor ia sendo na mão uma vez na audiência. Ele disse que ia me dar um tiro. Ele disse que era capaz de me dar um tiro. Aí eu falei, eu te dar um coice. Aí foi um negócio assim, bem tranquilo. Foi assim, coisas amadas, né? Vira pessoal, não é pra ser pessoal. Mas o que aconteceu? Eu fui fazer uma audiência, e aí no meio dessa audiência de instrução, detalhe, nunca teve, Bela. Você lembra do webinário que não foi publicado? O processo já tinha mais de 5 anos que não tinha audiência de instrução. Por alguns motivos que eu não sei, Bela, porque a audiência, né? Eu não sei, eu nunca soube. A gente está ao vivo, viu? Só para te lembrar que a gente está ao vivo para todo mundo. Não tem edição, né? Não tem edição, não. Esse não tem edição, não, né? Cuidado com o que você vai falar. Mas, Bela, isso é só em alta performance. Só em alta performance, no escurinho. Na mentoria. Detalhe. E teve que ser excluído, né? Olha as barbaridades que não foram ditas. Mas veja só. Aí foi aconteceu. Não tinha audiência, já tinha 5 anos. A família na audiência de instrução queria me bater. Porque adiou de novo. Então, medo da audiência de instrução é aprender a jogar as cartas. É um baralho, é um xadrez. Mover as peças. Então, a audiência de instrução ela é de suma importância para o que você quer ao final útil do processo. Na audiência de instrução, você quebra todas as arestas. Por quê? Todo processo ele tem um objeto, tem uma prova, tem algo a ser comprovado. Então, na audiência de instrução, você pega essa linha. Barbosa Moreira já dizia isso há muito tempo, que é um grande professor de processo civil. Né? O que é o objeto de prova? Os fatos controvertidos, pertinentes e relevantes para o deslinde da ação. Se você não entender o que é isso, você não vai fazer uma audiência de instrução e julgamento. Você não sabe perguntar. Uma das maiores falhas, Bela, que eu vejo aí afora, é a incapacidade do camarada de aprender a perguntar. Você pode induzir uma pergunta, a resposta que você quer, sem a pessoa saber.
Você pode intimidar as pessoas. Fica uma dica importante para vocês aí da audiência de instrução e julgamento, principalmente quando forem policiais que fizerem a apreensão, né, de prender a pessoa. O policial tem presunção relativa de veracidade. Ou seja, admite prova em contrário. Juris ec de juris e juris tantum. Eles não são tantum, eles são ec de juris. Então, o que acontece? A partir disso, se você não souber fazer as perguntas certas para colocar a dúvida no depoimento dos policiais, condenou seu cliente. Fica a dica. Quando tiver a prisão por policiais, ou você ataca o depoimento dos policiais, ou você está morto. Você pode botar 10 pessoas para testemunhar diferente de 2 policiais. Quem ganha? 2 policiais. Não são 10 pessoas. A não ser que seja totalmente distorante, mas nós vemos aí casos absurdos em que os policiais dizem uma coisa, aparece até foto dizendo diferente dela, e mesmo assim a pessoa é condenada e processada. Teve um dos casos, passa muito na televisão, esses casos rumorosos de erros. Teve uma jovem mesmo que foi presa pelo cabelo. A forma do cabelo. Disseram assim, uma menina de cabelo tal forma estava no crime. Prenderam a menina. Só que a menina estava a 150 quilômetros do lugar do crime e ficou 5 anos na chave. Porque os policiais disseram que ela estava e as vítimas também. Então, a audiência de instrução é um momento que você tem que estar extremamente preparado, porque um réu, que nós fizemos já, um réu condenado, ou melhor dizendo, um réu culpado pode sair inocente. Lembrem do caso que eu fiz a live de Mari Ferri? O rapaz foi absolvido. Por quê? Bela. Que audiência bem feita, pelo que eu li no resumo do processo. O advogado foi no âmago da discussão. Sabe o que é no âmago? No âmago da discussão. Ele foi perfeito. Traçou o objeto de prova, que era estupro de vulnerável. Pronto. Definiu. Meu cliente está sendo acusado de estupro de vulnerável. O que é que eu tenho que fazer aqui? Quebrar a vulnerabilidade. Trouxe todos os elementos para quebrar a vulnerabilidade. Todos. Saiu quebrando. Ele pegou conversa de WhatsApp, pegou filmagem de câmera dela descendo a escada. O cara fez um sucesso no processo. Aí eu fiquei parado assim, rapaz, o juiz aí em dúvida pro réu. Falei, beleza. Outros elementos podem dizer que ele tenha feito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele pensou na estratégia. E ele foi até o fim com ela e trouxe todos os elementos. Então, audiência de instrução. É só para passar a palavra para Bela, né, para ela testar essa voz, a voz, é o seguinte, só um toque. A audiência é una e indivisível. Não existem 5 audiências. Existe uma audiência que foi repartida em 5 atos. Nunca esqueçam disso. A audiência é una. Então, toda vez que vocês forem fazer uma audiência, não fiquem contando com a possibilidade de remarcação para. Porque se o juiz for uma gíria bruxaria, ele faz na hora. Um toque para vocês aí, hein? Na audiência de instrução, quando você ainda está pegando o macete, procure saber dos mais experientes se aquele juiz faz audiência una. Tem juiz que faz, viu? E você já vai preparado para aquela una. Juizados, vá preparado para audiência una nos juizados. Muitos fazem, mas muito mesmo. Certo? Então, toma cuidado com a audiência de instrução, pensa direitinho no que pode ser feito para que você não seja surpreendido com essas coisas. Agora, de forma sutil, eu passo a palavra. Ele me acaba, né, gente? Para quem tá chegando agora, que não tá entendendo por que que eu tô assim, eu tô praticamente sem voz. Hoje eu tô com a garganta doendo muito. Então, hoje eu falei, Cris, fale bastante, me ajude para poder eu conseguir falar. Difícil para mim. E é muito difícil para mim, sim, com certeza. Conseguir, a pessoa que fala demais, né? Porque eu falo demais e falo gritando, falo rápido, tá desse jeito. Mas, enfim, a gente vai conseguir dando continuidade. Cris trouxe pontuações incríveis, pontuações, né, como sempre, né, que a gente fica, quando a gente fala da audiência de instrução e julgamento. Eu sou uma pessoa que eu sempre digo que quando eu comecei a minha carreira, e não só quando eu comecei, até hoje a gente sempre sente aquele friozinho na barriga quando a gente vai fazer uma audiência de instrução, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Só que o que é que eu digo? A audiência, principalmente essa audiência criminal, eu costumo dizer que é um dos momentos mais importantes que a gente tem, de fato, no processo em si, no processo penal. E não é, como Cris falou, eu vou reforçar, não é admissível que o advogado entre numa sala de audiência sem conhecer o processo, sem saber de antemão qual a estratégia ali que ele vai desempenhar. Ele precisa conhecer o processo antes.
Principalmente quando você está nesse início, né? Quando você já tem uma certa experiência, como o Cris fez, né? Ele diz, eu dou uma lida. Eu sou muito mais chata que Cris, eu sou mais perfeccionista. Talvez é por isso que a gente acaba se completando ali na nossa parceria. Porque eu sou muito perfeccionista, então eu tenho aquela coisa de querer destrinchar o processo todo antes de qualquer coisa, né? Eu preciso destrinchar o processo todo. Eu preciso olhar ele todinho, então eu sempre gosto de pegar. Antigamente, quando a gente tinha um processo que era físico, né? Eu ia lá, pegava o processo, trazia para casa, ficava, lia para o escritório, lia, relia, para poder eu me preparar para a audiência. E eu sempre digo, a gente precisa já estar com a nossa estratégia pronta, porque a audiência de instrução, como eu disse, por mais experiente que você seja, por melhor que você acha que você já tem ali, que você já sabe fazer, antes da realização, eu sempre digo que é fundamental que você se prepare adequadamente para que você possa ter os resultados de fato, que são aqueles resultados satisfatórios, que eu digo para vocês. Primeiro, eu vou dar um passo a passo do que eu faço e que eu acho que é interessante vocês fazerem. Com todo cuidado, se às vezes eu parar um pouquinho por causa da garganta que dói um pouco, mas enfim, a gente vai falando. Por exemplo, primeira coisa que eu digo, conhecer o processo. Então, hoje não tem nem o que você dizer que foi difícil para poder ir na vara, porque você tem o processo eletrônico. Então, você pode muito bem entrar ali com sua senha, já pegar o processo ali para poder você já destrinchar e dar uma lida nele. Primeiro, é importante você ler e reler, e quando você fizer a releitura do processo, você vai destacando as provas que foram colhidas até então. E aí, uma coisa que Cris falou, que é muito importante, é você poder analisar tudo que foi dito na fase do inquérito policial, na fase da delegacia, porque as perguntas vão vir em cima do inquérito policial. E olha, deixa eu dizer uma coisa, tudo que foi dito pela vítima, tudo que foi dito pela testemunha, tudo que foi dito pelo próprio réu na fase do inquérito policial, é o que precisa ser batido da mesma forma lá na audiência de instrução, lá no processo, então não tem muito erro. Se você tem essa base, se você tem anotado os pontos mais importantes que foram ditos, vamos supor, quantas vezes eu já peguei uma testemunha que na hora da audiência eu já estava ali com o ponto dela, já sabia o que ela tinha dito lá na fase do inquérito policial, lá na fase da delegacia, e na hora que chegou na audiência, eu já estava ali olhando para um lado, olhando para o outro, né, já esperando ela se contradizer, esperando ela falar alguma coisa diferente daquilo que ela falou ali. E pimba, certo, na hora. Quando ela veio aqui e disse pau, 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 e eu olhei para o que eu estava ela falando e eu acompanhando, obviamente, porque eu sempre levo, e isso eu vou dizer para vocês daqui a pouco, eu sempre levo na mão, mesmo com o computador, eu sempre levo impresso os pontos mais importantes destacados, porque vou explicar por que daqui a pouco, e aí eu fico com ela, né, acompanhando, daqui a pouco ela vai e fala uma coisa totalmente diferente do que ela falou na delegacia. Na mesma hora a gente pergunta, né? Na hora que a gente vê, a gente vai lá e pode perguntar, mas vem cá, excelência, na delegacia, a senhora perguntou, né? Eu falo para o juiz, olho para ela, a senhora falou isso, isso e isso. E chegou aqui agora a senhora está dizendo isso? Está meio que contraditório. Se explique, é isso ou isso? Então você já começa a criar dúvida, que é o que a gente quer na cabeça do juiz. Lembre-se do indúbio pro réu. Na dúvida, deve-se absolver o réu. O juiz, se você criar dúvida na cabeça do julgador, ele tem por obrigação, ali, ele vai ter que absolver o réu. Então, se a gente consegue comprovar uma certa contraditoriedade entre o que ela falou numa fase e o que ela veio falar agora, você já está conseguindo sair na frente ali. A audiência já está sendo boa para você. Então, é fundamental que você analise o inquérito policial. Tudo que foi dito, tudo que a testemunha falou, até o que o próprio réu falou, para que na hora que você for preparar ele, eu sempre preparo o meu meliantezinho, né, para poder fazer a audiência. E toda vez que eu vou preparar ele, eu preparo em cima daquilo, porque ele não pode ser contraditório ao que ele falou lá na fase da delegacia. Ele tem que estar certinho, exatamente, até exames periciais. Quando a gente tem exames periciais, também é importante você ter ali uma atenção a eles, para poder ver os documentos que estejam anexados lá ao processo, devem ser bem conhecidos por você, antes de você chegar na audiência, para que você não tenha surpresa na hora que o promotor estiver falando, na hora que a testemunha estiver falando. O advogado, inclusive, como eu digo, e aí é uma coisa que eu faço, deve sempre preparar cópias dessas peças para levar no dia da audiência. Tem que estar com as cópias, eu faço. Aí você fala, professora, mas peraí, o processo é eletrônico, não tem problema, eu levo ali meu computador, eu levo meu tablet, né? Para quê? Para poder, na hora eu abro lá. Sim, meu irmão, vem cá. E se o sinal da internet não funcionar? E se tiver alguma dificuldade técnica que impeça o seu acesso ao processo, você vai fazer o quê? Vai ficar lá com cara de bobo lá na frente? Cara de paisagem olhando para lá. E me lasquei.
vai cruzar os braços e chorar, né? A verdade é isso que vai acontecer. Não vai. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente está te ensinando, está mostrando a você como é que a gente faz. Leve, mesmo que você tenha o seu computador, o seu tablet, que você pode ter acesso, pense sempre no plano B. Leve as cópias. Eu levo tudo que é importante. Principalmente, tudo que está na fase do inquérito, eu levo impresso. Eu levo todo o inquérito policial, com todas as partes importantes impresso. Tudo que eu preciso. É relevante que você faça as anotações também. É essencial que você vá fazendo as anotações dos trechos importantes do processo. Ou grife. Eu ensino no curso de alta performance, né? Lá no curso, eu ensino até como é que vocês devem grifar as cores que eu uso para tal coisa, o que é bom, o que é ruim. Eu sempre faço grifos com cores diferentes, porque na hora do procedimento, na hora que a gente está lá na audiência, eu já estou sabendo o que é bom para o meu réu, o que não é bom para o meu réu, pelas cores que eu grifei daquilo que eu estou levando. Então, são técnicas que eu utilizo e que eu passo para vocês também. E aí, uma coisa que Cris falou, desculpa, uma coisa que Cris falou, que é extremamente importante, que é o roteiro de perguntas para você levar na audiência. Eu nunca vou sem o meu roteirinho de perguntas. Eu sempre, a partir do momento que você conhece bem o processo, que você sabe aquilo que você está falando, você vai elaborar o seu roteiro de perguntas que vão ser destinadas às vítimas, ou se for mais de uma vítima, ou a própria vítima, às testemunhas e ao próprio acusado no seu interrogatório. Nesse momento, você já vai levar aquele roteiro. Não é que esse roteiro, ele vai ser um roteiro taxativo, mas pelo menos você já vai ter pontos importantes, que você inclusive já vai ter estimulado, já vai ter treinado com o seu meliantezinho. Eu sempre faço isso, eu boto ele no meu escritório e simulo a audiência para que ele possa estar pronto e para que eu possa tirar os vícios dele. Por exemplo, dele não olhar para o juiz fixamente quando ele está falando alguma coisa que é importante. Na hora que ele está ali, na própria simulação, eu faço, epa, levanta a cabeça e olha para o juiz. Levanta a cabeça e fala. Fala firme, fala alto. Ué, não comeu hoje não, fala mais alto, mais forte, para que possa mostrar. E a gente treina. Eu treino mesmo. Eu boto um estagiário, boto eu de um lado, eu fico como juíza, boto ele de um lado, boto meu estagiário fazendo as vezes do promotor, boto outro estagiário fazendo as vezes do advogado e boto ele ali. Juntinho, fazendo, a gente faz a simulação. Só para você ter ideia como é que eu faço para trabalhar, para a gente conseguir fazer a coisa perfeita. Então, é importante que você faça esse roteirozinho. E aí, com o seu roteiro, obviamente, vão ter várias questões que vão estar sendo perguntadas pelo juiz. Às vezes, o próprio juiz faz uma questão, faz uma pergunta que já está ali no seu roteiro, você vai excluindo. Então, nesse roteiro, você vai ali, ó, incluindo. Você pode incluir questões que você acha pertinente de acordo com o que a testemunha falou, de acordo com o que, né, o promotor perguntou, você pode incluir perguntas, como você pode excluir também. Não há necessidade de você se preocupar se a lista de perguntas é extensa, porque muitas delas, como eu disse, vai ser realizada pelo próprio juiz ou pelo próprio promotor mesmo. Então, você vai excluindo. O roteiro, ele vai servir como base para poder você pontuar o que é mais importante e para que nada seja esquecido no momento da audiência. Quantas vezes? Às vezes você no ímpeto, na emoção, no nervosismo, você esquece. Você quer falar um monte de coisa, você está ali pronto para poder falar, mas aí você acaba esquecendo. Quando você tem seu roteirinho ali, você não vai esquecer. Você vai saber o que você vai falar. E aí, terminado esse roteiro, o que é que você vai fazer? É exatamente o que eu faço. Eu faço uma reunião com o meu cliente, eu vou agendar, mas só depois que eu já li o meu processo, que eu já montei um roteirinho, eu vou chamar o meu cliente ao meu escritório e aí eu vou fazer o quê? Mostrar a ele qual é a estratégia que eu estou querendo utilizar. E aí é neste momento que você também vai preparar ele para o interrogatório. E é este momento que você vai dizer a ele, trazendo as consequências de tudo que você está trazendo. Como assim, professora, as consequências de tudo que eu estou trazendo? Por exemplo, vou falar assim, se o Supra-Sumo está aqui pedindo para a gente falar da jornada, vou falar daqui a pouco da jornada, não saiam daí não. Ou eu ou Cris, né? Mas assim, o que a gente tem? A minha live não cai, gente, então fique tranquila com o tempo, tá? Se vocês estão preocupados com o tempo, a minha live não cai. O Instagram me deu essa felicidade de minha live dar continuidade. Então não cai com 1 hora. Então eu tô bem tranquila, porque a gente não precisa sair correndo. Por isso que eu tô falando, hoje eu tô falando devagarzinho, né? Por conta da garganta, por conta da minha voz. Então podemos ficar mais tranquilos por conta da live. Então eu tô tranquilíssima com isso. Eu agradeço ao Instagram por essa oportunidade de poder ter a minha live sem cair, né? Então, assim, como eu estava dizendo, o que eu estou trazendo para vocês agora? Que a reunião, você tem que fazer essa reunião com o seu cliente, porque é um passo a passo que eu estou ensinando para vocês, para que você possa ir sem medo, para que o medo não venha te derrubar. É exatamente você traçar essa estratégia, mostrar a ele qual é a sua estratégia, e neste momento você vai mostrar a ele o que ele pode e o que ele não pode. Então você pode dizer a ele, você pode ficar em silêncio, mas olha, a consequência de você ficar em silêncio é isso, isso e isso. Você pode confessar, mas a consequência é isso, isso e isso. Você pode mentir. Eu não indico que você minta, porque eu não gosto. Eu, Isabela, não gosto de trabalhar com mentira. Eu prefiro trabalhar com a verdade. Eu posso trabalhar com uma omissão. Se omita nesse ponto, que esse ponto não é bom para você. Mas eu indico que não minta. Mas se ele quer mentir,
eu digo a ele qual é a consequência da mentira dele se for descoberta. Eu sempre faço isso. Então é você preparar ele lá ali para que ele possa ser interrogado. Isso é de extrema importância, gente, vocês não têm noção. E todas as perguntas do roteiro que vocês vão formular na audiência, elas devem ser lidas antes para que o cliente saiba o que você vai perguntar a ele. Até as próprias testemunhas de defesa têm que saber o que, que você vai perguntar a elas. Por quê? Para elas estarem cientes. E você já pode imaginar, de acordo com as perguntas que foram feitas lá no inquérito policial, o que é que o promotor vai perguntar. Como o Cris falou, lá no inquérito policial, você já tem uma base do que foi perguntado para as testemunhas. Então, você já sabe mais ou menos de como o promotor vai vir. Então, você já tem uma ideia de dizer, olha, o promotor pode te perguntar isso, o promotor pode falar isso. Então, se liga aí, fique atento para na hora que ele perguntar, você saber como responder. Então, por isso que eu digo que é bom fazer uma simulação. É fundamental que o seu cliente, as testemunhas, sejam, desculpa, orientados sobre cada uma delas, sobre cada as perguntas que vocês vão fazer e como que ele pode responder. E o advogado também, a gente como advogado, deve também pensar nessas possíveis perguntas, como eu disse. E aí eu chego na simulação. E a simulação é exatamente uma técnica que eu costumo utilizar para poder eu fazer audiência com o cliente. Isso eu explico bastante. Então, isso dá a oportunidade de você poder, inclusive, verificar ali o desempenho antes de você chegar na audiência mesmo. O desempenho das testemunhas, o desempenho do seu meliantezinho, como é que ele vai fazer. E nas questões que são aquelas temas mais sensíveis, mais delicados, que o juiz pode formular, que a acusação pode formular para ele, você deve incluir nesse treinamento, nessa simulação. Por quê? Para que você possa mostrar como é que seria o clima da audiência. E aí, eu tenho um macete que eu não vou revelar aqui ainda, mas é um macetezinho que eu tenho de comunicação com o meu meliante. Quando eu estou dentro da audiência, eu tenho um macetezinho que eu me comunico com ele, só com um gesto. A gente utiliza os gestos que eu já preparo nesta simulação para poder eu direcionar ele, se ele pode dizer sim ou não em algumas perguntas. Porque como ele também, assim como nós, como advogados, o meliantezinho, ele também vai ficar nervoso. Ele também vai ficar nervoso. Ele tá, gente, tá cara a cara com o juiz, tá cara a cara com a autoridade, tá cara a cara com o promotor. Ele não sabe o que vem dali. Então, ele tá ali com o coração batendo, ele tá ali nervoso, a mão tá suando frio, é normal. Então, se você prepara ele bem, você vai conseguir fazer com que ele, na hora, se sinta seguro. E muitos deles dizem pra mim que se sente seguro quando eu preparo eles na situação em que eles olham pra mim assim, né? Na hora que o juiz pergunta alguma coisa e eles ficam na indecisão, eu já sei quando eles ficam na indecisão, se ele pode dizer sim ou não ali, eu já tô ali, ó, dando um sinal pra ele. E na hora que eu dei o sinal, que é um sinal que a gente combina antes, ele vai, estufa o peito e fala. Ou ele não fala, ou ele diz não, ou ele se omite. Por quê? Porque eu já planejei isso com ele antes, para que ele possa fazer. Então, gente, é muito importante que a gente possa estar preparando ele antes. Prof, se o acusado estiver preso, se ele estiver preso, é indispensável que ele seja visitado no presídio ainda antes da sua ida ao fórum. Aí eu sempre digo isso. Se ele está preso, atenção que eu estou lhe dizendo, é indispensável que você tenha um contato com ele no presídio. Isso para quê? Para evitar que qualquer contratempo possa ir assegurar que o diálogo seja suficiente para que ele compreenda o que ele vai dizer na audiência. Mesmo que ele não possa ir, nossa, e Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É assim que um bom advogado ele faz para que ele possa ter sucesso. Eu sempre digo isso. Não adianta você fechar um contrato com uma pessoa, fechou esse contrato aí e acabou. E vai ali, na hora da audiência, vai ler ali o seu processo rapidamente, sem preparar ele, sem fazer nada, e chegar na audiência na cara dura. Tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo. Por quê? Porque se você, mesmo que você tenha experiência, foi aquilo que Cris estava falando e que eu concordo plenamente, a gente não pode deixar essa experiência subir a nossa cabeça. A gente não pode deixar a soberba, como diz Cris, né, tomar conta da gente e dizer, eu já sei, eu não preciso fazer mais nada disso. Eu não preciso mais preparar, eu não preciso mais ler. Eu leio rapidamente ali, acabou e vou. Não façam isso. Você nunca vai ser bom o suficiente. Cada caso é um caso diferenciado. Você tem que ser humilde, tem que ter a humildade de reconhecer que nós, como advogados, a gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro. A gente precisa estar estudando o tempo inteiro. A lei muda, os entendimentos mudam, decisões são mudadas, súmulas, a gente tem muitas súmulas que vão vindo a cada momento. Então você precisa estar preparado para isso. E aí, meu irmão, quando você chega no fórum, mesmo com toda essa preparação, você está prestes para entrar na audiência, marque com seu cliente antes e converse novamente com ele. Lembre a ele os pontos que vocês bateram, reforçando todos os aspectos que são relevantes da sua fala, da fala dele, do que vai vir, da fala do juiz, num momento antes. Isso é importante para poder você saber. Isso é muito. E olha, digo uma coisa, antes de uma audiência, principalmente como Cris disse para vocês, e eu reforço as palavras de Cris,
é muito importante que você esteja preparado para as alegações finais, porque a regra são as alegações finais e elas vão ser feitas de forma oral. Então, como é que você vai se preparar? Redija uma minuta de sua manifestação final, da sua possível manifestação final e leve ela. E aí você só vai deixar o espaço para você incluindo as informações no decorrer da audiência. Você pode fazer isso? Eu faço isso. Eu faço com meu tabletzinho. Eu deixo ali, ó, no Word, e aí vou botando, ó, de acordo com o que vai perguntando, eu vou só incluindo aquelas informações importantes naquilo que eu já levei. Sabe por quê? Porque você vai ter na mão ali a sua base. Não é que você vai ler, mas você vai ter a sua base e você já vai ter mais ou menos pronto o que você vai falar na hora que você tiver que fazer a alegação oral. Tem juízes que não aceitam. Por mais que você peça, que você venha requerer, né, eu sempre digo, se você não está muito preparado para fazer as alegações finais, tenta requerer ali na própria audiência para que possa ser apresentado posteriormente em memoriais. Ou então você vai pedir alguma diligência, uma juntada de um documento que você sempre deixa ali, que é outro macete que eu sempre ensino, quando você vê que você não está bem para fazer as alegações ali naquele momento, requer a diligência. Olha, eu quero um prazo para poder juntar um documento que é essencial. Pronto, aí não vai ter jeito, você vai ter que apresentar os memoriais. Você não vai precisar fazer as alegações, mas tem que estar preparado para você fazer as alegações na hora. E para isso, eu levo a minha minutazinha pronta, como se fosse mesmo os memoriais já prontos, eu só vou incluindo e retirando ali informações na hora da própria audiência. Eu acho que são pontos que são importantíssimos para vocês estarem prontos e vocês saberem o que vocês vão falar. E, gente, como o Cris mesmo disse, eu reforço, o mais experiente, por mais experiente que o advogado seja, é válida a sugestão de que esses apontamentos sejam feitos antes da realização de qualquer audiência que você vai fazer, para que você não possa deixar elementos que são importantes, você deixe para trás, você deixe lá passando, você vai estar se comprometendo com a defesa do seu acusado. Você vai estar, isso mostra compromisso, isso mostra sucesso, e pode ter certeza, se você fizer exatamente isso que a gente está falando, não tem chance de dar errado, e o medo não vai tomar conta de você, porque é uma forma de você se tornar melhor a cada causa que você vai pegar. E aí você vai ver novas ideias, você vai ver novos rumos para sua defesa, por mais que seja uma situação que seja igual, mas cada caso é um caso, cada réu é um réu, cada processo é um processo. Então isso é muito importante que vocês tenham em mão. E esses cuidados são cuidados que são necessários, são imprescindíveis e que vão influenciar, e pode ter certeza, de forma positiva na sua audiência, na forma em que você vai montar a sua estratégia na condução daquele processo. E vai, acima de tudo, aumentar a sua segurança para você que ainda não possui experiência e para aqueles que já têm experiência. Para quê? Para mostrar o seu bom desempenho, para que você possa fazer algo melhor, que você consiga fazer 100%. Então, gente, esses são os pontos que eu queria trazer, rimando aqui com minha voz, né, com minha vozinha. Tô triste porque eu queria estar batendo forte, mas eu não posso, porque realmente está doendo muito a garganta. Mas, enfim, pelo menos eu consegui trazer os pontos. Só para poder passar a palavra para a Cris, eu vou falar para vocês aqui que a nossa jornada, não sei se vocês já viram que a gente está diante da jornada da prática criminal. Eu e Cris, a gente vai estar lançando a partir do dia 16. Quer dizer, já está lançado, né? Vocês têm que se inscrever para garantir a vaga, porque não vai ser vaga aberta para todo mundo, não tem vaga para todo mundo. Então, e vai ser totalmente gratuito a jornada da prática criminal, onde a gente vai trazer pontos importantes sobre a prática criminal mesmo. A prática, como a gente vem trazendo nos nossos áudios, no nosso Telegram, no canal Abel e a Fera. Então, a gente vai trazer mais aprofundado. E a gente vai fazer aí, são 4 dias, do dia 16 até o dia 19, a gente vai estar junto com vocês, trazendo a jornada da prática criminal. Evento 100% gratuito, você só precisa se inscrever. O link da inscrição está aí na nossa bio, tanto na minha quanto na do professor Cristiano, na descrição, onde a gente fala sobre a gente, tá lá a descrição. Você é só clicar no link. Assim que terminar aqui, eu já vou fazer um stories também, e já vou colocar um arraste aqui para que vocês possam arrastar e já ir direto para o link da jornada da prática criminal, para que, arraste, né, puxe para cima, para que vocês possam se inscrever. Garantam a vaga de vocês, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Essas e mais outras, né, dicas que a gente vai trazer, tudo 100% gratuito para vocês. A gente está fazendo de todo o coração para ajudá-los da melhor forma possível. A gente vai falar um pouco lá sobre a delegacia, atuação do advogado na delegacia, acompanhamento de cliente. Vamos falar aquela parte que vocês têm um receio danado, que não sabem como atuar, de prisões, né, Cris? Falando sobre prisão preventiva, sobre a prisão em flagrante, esses acompanhamentos. Então, a gente vai trazer muita coisa bacana, pontos importantes que a gente tem na nossa advocacia criminal. Então, se inscreve, não perde tempo não e garanta a tua vaga para que vocês possam participar junto com a gente. Então, assim que terminar aqui, vocês já
podem pegar tanto lá no bio, como no meu arraste aqui no Stories, para que vocês possam participar. E não deixem de participar do nosso canal A Bela e a Fera. Nosso canal A Bela e a Fera. E é outra coisa, esta live aqui, os pontos importantes, né, vão estar em PDF para vocês no nosso canal A Bela e a Fera. Vai estar descrito todo o podcast, que vai ser lá pelo canal A Bela e a Fera, que vai ser solto breve, e até domingo, no mais tardar, a gente vai ter aí também o PDF com todos os pontos importantes da Bela e a Fera, que é o nosso, né, que a gente trouxe dessa live aqui. Se você chegou depois, se você não conseguiu pegar o início, então você vai ter todos os pontos em PDF lá pelo canal, mas você tem que estar inscrito no canal Bela e a Fera para você ter acesso ao nosso e-bookzinho, e tem outros e-books das lives anteriores que estão todas lá. E temos várias lives anteriores que a gente fez da prática também, tanto no meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal, como no canal do YouTube do professor Cristiano Lázaro, que está lá também, para que vocês possam seguir e dar essa moralzinha pra gente, né? E assistindo junto com a gente, para que a gente possa estar cada vez mais trazendo coisas melhores para vocês. Então, gente, era esse o convite. Consegui, tá vendo? Consegui falar, tá vendo, Cris? Você me poupou bastante, mas eu consegui bastante, eu consegui falar um pouquinho para que a gente não tenha, para que eu consiga, né, conseguisse participar com vocês um pouco também, trazendo essas dicas. Passo a palavra aqui para Cris. E aí, voltei, né? Deu com todo, né? Voltando. Só queria lembrar, fazer eu, Bela, nas outras lives, eu sempre falo dos amigos, né? Que entrou até aqui. Bela Perfumes também entrou aqui, viu? Bela Mel Perfumaria. Bela Perfumaria falou aí. Bela Mel Perfumaria aqui, presente com a gente, gente. É o beleleiro aqui, ó. Hoje ele deu tapa no... Quem corta meu cabelo é minha esposa, né? Mas aí, hoje foi ele que eu fui no salão. Instituto de Beleza Perfil. Vamos ajudar a desenvolver a economia, que a pandemia quebrou todo mundo. Fica lá na rua direto da Piedade, viu? É Neto, Abraão, meus amigos aí, tá? Cortam meu cabelo, trabalham com feminino, fazem tudo, tá aqui. Eu esqueci o nome do prédio, depois eu lembro. A gente falaram hoje de manhã, eu esqueci. Mas Instituto Perfil, Neto Leal. Depois ele só vai procurar ele lá. Tá aqui o canal. Massa, Cris. Deixa eu contar a resenha. Ele sabe por que ele está fazendo tudo isso hoje, que ele deu tapa no visu? Porque hoje ele estava fazendo fotos e vídeos para o Bela e a Fera, para aquela dica que a gente deu no início, né? Que nada pode, né? Nada é tão bom que não pode ser melhorado, né? Breve a gente tem novidades aí, então aguardem. Então ele se preparou para isso, para as novas fotos, para os novos vídeos. Resultado, total. Vou dar um spoiler, vou botar uma foto do spoiler. Vou dar um spoiler aí pro povo aí. Cris, deixa eu só falar uma coisa pra galera rapidinho. Amanhã é meu aniversário. Amanhã é meu aniversário, tá, gente? E aí, meus alunos me pediram que eu amo aniversário, tá? Eu amo aniversário. Eu gosto de bola de assoprar, eu sou uma criança grande. Gosto de bola de assoprar e tem que ser rosa. Gosto de bolo rosa, gosto de tudo rosa. Eu gosto, e tem que ter bola, tem que ter chapéuzinho, tem que ter tudo. Aí, meus alunos, sabendo disso, todo ano a galera faz minhas festinhas surpresas, né? Como esse ano a gente não vai estar junto, eles pediram para participar do aniversário junto comigo. Então, eu já faço convite a vocês. Amanhã, a partir das 18 horas, vou fazer um bolinho aqui. Na verdade, eu pedi um bolo surpresa para meu marido, né? Um bolo surpresa para meu marido, tá? Vocês entenderam, né? Eu pedi a ele que fizesse uma surpresa para mim, me desse um bolo surpresa. E aí ele fez, ele encomendou lá, não sei nem qual foi o bolo surpresa que ele encomendou para mim, para bater meus parabéns. E aí eu vou entrar ao vivo por conta dos alunos que me pediram para fazer essa participação. Eu vou entrar ao vivo para a galera bater os parabéns comigo. Então, sintam-se convidados também para cantar os parabéns junto com a mamãezinha, tá bom? Vai, Cris. Jornada da advocacia, na prática da advocacia criminal, serão 4 dias de intenso conhecimento sobre a prática. Eu, discutindo com a professora Bela e com o pessoal, eu disse o seguinte: você vai ter teoria, você vai ter prática e vai ter resultado de prática. São coisas diferentes. Não pense que é a mesma coisa, não. Falar da teoria do direito penal é uma coisa. Falar sobre prática da advocacia criminal é outra coisa. Mostrar resultados já é completamente diferente. Né? Nós vemos aí diversos cursos que estão sendo colocados, diversas pessoas falando. Mas lá na prática criminal, nós vamos mostrar para vocês que a maioria não sabe o que está falando. Porque não tem resultado. Não sabe, de fato, como aplicar na prática para ter o resultado. Praticar sem resultado, nós sabemos aqui. Vocês vão me dizer que a advocacia é meio. Eu sei disso também. A Isabela também sabe disso. Mas advogado bom é o que solta. É o que resolve. Esse é o bom. Esse é o bom. Ninguém está dizendo que você tem obrigação de vencer uma demanda. Não. Ninguém está dizendo que você tem obrigação de soltar quem foi preso. Ninguém está dizendo isso, não. Mas está dizendo que você tem que aprender como é que solta. Você tem que aprender como é que resolve uma audiência. Mas, Cristiano, eu tenho que ganhar audiência? Não. Mas você tem que fazer a melhor audiência possível. Então, nessa jornada, será demonstrada a vocês a real
prática com resultado. Não é uma prática qualquer. Praticou como? Cadê o resultado disso? Direito é ciência. Você tem a aplicação de um método para chegar a uma finalidade. Jornada da prática na advocacia criminal. É isso que vocês vão encontrar lá. Tanto eu como a professora Isabela, nós temos mestrado. Então nós sabemos definir temas. Nós sabemos chegar a um objetivo. Nós sabemos fazer isso. Além da experiência que nós temos. Então é isso que nós vamos colocar nessa jornada para vocês. Ah, quanto é que custa? Nada. E por que vocês fazem isso? Porque a gente é bonzinho. Porque a gente gosta de difundir, a gente quer mudar a vida. A gente quer transformar. Nós somos professores e sabemos que a maioria não tem condição de ter acesso a cursos caros. Não tem condição de estudar durante muito tempo a graduação. E precisa, de alguma forma, se qualificar. Então, nós chegamos a isso. Nós chegamos a essa conclusão que vamos fazer sistematicamente esse tipo de evento. Porque vocês precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento para poder advogar. Porque tanto eu como o professor Isabel viemos de lá. A gente sabe qual é a dificuldade. A gente sabe o que você passa. É diferente. Nós conhecemos as dores, os sabores, os amores e o amargo da advocacia criminal. Já advogamos sem escritório, já advogamos com escritório, já mudamos de parceria, já fechamos parceria, a gente já fez tudo o que vocês pensam aí. Já contei moeda para pagar escritório, já fiz tudo isso. Já atrasei aluguel do escritório, já fiz tudo isso. Tudo isso eu conheço. Já tive um terno só, já tive tudo isso. Tudo isso eu conheço. Andei de buzu de terno, aí botava o código penal debaixo do braço para pensar que eu era evangélico, aí não era quebrado, era só um pastor. Então. Mas fazer o quê? Então eu conheço a realidade, já fui fazer delegacia de ônibus, e aí o povo me pediu carona, eu disse que o carro estava lá embaixo. Aí perguntei, vocês vão para onde? Para cá, eu vou para lá. Sempre eu ia para o lado ao contrário dos clientes. Mas passei por tudo isso. Então a gente sabe trazer isso, essas dores, para colocar tudo isso num pacote só. Para quem? Para vocês. Então, Jornada da Prática da Advocacia Criminal é um produto bacana que a gente está fazendo, totalmente. Cristiano, quanto é que custa? Mas vocês vão dar tanto conhecimento de que forma? Gratuita. Custo zero para vocês. Certo? Então, esperamos vocês na Jornada da Prática da Advocacia Criminal, para que você entenda um pouco mais sobre audiência, para você definir temas de audiência, gente, estudar o tipo penal, como é que ele se consuma. Vocês veem isso em penal 1. Tipicidade. Eu desafio as pessoas que dizem o que sabem, se sabe de fato o que é tipicidade. Tipicidade é adequação do fato à norma, é só isso. Vai fazer audiência, vá. Vamos fazer audiência com esse conceito básico de penal 1, de tipicidade. Vai lá. Não esqueça, a tipicidade, até a vírgula, muda a tipicidade. Não esquece, não pare, não, vírgula, pare. Atípico, típico, e aí vai. Então, tudo isso vai ser colocado nessa jornada para vocês. Essas pontuações serão de todo o coração para que vocês aprendam e tenham essa vivência. Beleza? Creio que chegamos no fim, né, professora Bela? Na verdade, né, Cris, chegamos no fim, mas na verdade a gente quer, como você mesmo falou, transformar. A gente conseguiu transformar a nossa vida com a advocacia criminal, né, com a nossa carreira. A gente conseguiu, estudando muito, passando por muitas dificuldades, porque tanto eu quanto a Cris, a gente tem histórias muito parecidas. São histórias de dificuldade mesmo, da gente conseguir crescer, da gente conseguir ajudar a nossa família, porque era a minha intenção, sempre foi essa. E a gente quer que o maior número de pessoas consigam também alcançar o que a gente alcançou através da sua carreira. Então a gente quer transformar vidas. E quando a gente vê que a gente consegue transformar vidas, a gente, para mim e para o Cris, eu tenho certeza que ele também, pelo que a gente já conversa, não é à toa que a gente está na nossa parceria, a gente já está satisfeito, a gente já está feliz. Se você vê, e é verdade, só de ouvir alguém falando assim, o aluno olhar para a gente e falar, prof, eu consegui crescer, minha vida hoje está transformada, minha vida hoje mudou com a minha advocacia, e você fez parte disso. Eu só quero isso, eu só quero ouvir isso, saber que você ali conseguiu. Então, aproveitem, convidem também os amigos que querem transformar a vida, que querem aprender, que querem estar na advocacia criminal. Convidem os amigos de vocês, os colegas, para que possam se inscrever, que possam participar da jornada junto com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vai ser muito aprendizado, e eu tenho certeza que isso vai transformar a maneira de vocês enxergarem, principalmente a advocacia criminal e a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir
é a sua maneira de trabalhar. Eu tenho certeza disso. Convide os amigos, convide os colegas para que possam participar junto. Traga o maior número de pessoas. É gratuito, gente. Não é todo dia que vocês têm conhecimento assim para cima. Já anotei. Muito obrigada. Eu já anotei o Jeremias capítulo 31, versículo 3. Já estou aqui. Vou meditar assim em cima dele. Muito obrigada. Vou meditar assim que terminar aqui. Já vou olhar. Eu acabei de anotar, tá? Na hora que você estava falando. Muito obrigada e muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu agradeço mais uma vez por essa live. Semana que vem a gente tem mais uma live, né, Cris? Não acabaram as lives não, hein? A gente ainda tem mais uma live, a gente tem mais um episódio. Então, na semana que vem, estaremos juntos mais uma vez, na sexta-feira, às 21 horas, para mais uma live. E se inscrevam, estaremos aguardando vocês na sexta e no dia 16, que vai ser o nosso primeiro dia no nosso evento da Jornada da Prática Criminal. Estamos aguardando vocês. E não esquece, gente, o vitorioso é aquele que não desiste nunca, é aquele que vai ali conseguir, né, galgar sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar derrubar o outro, sempre conseguindo ali alcançar de acordo com o que você está buscando. E lembrando que a sua busca, o seu objetivo, se você quer, você pode, você consegue. Foi a frase que eu abri hoje na nossa live. Eu quero, eu posso, eu consigo. Que é exatamente a frase que eu uso na minha vida. Então, guarde essa frase no coração, use ela também no seu caminho, coloque ela ali, ó, coloque seu objetivo firme e diga, se eu quero, eu posso, eu consigo. Você vai conseguir tudo que você vai conseguir, que você quiser. Cris, uma frase, Cris. Eu travei, devo estar travado aí. Tá um pouquinho, tá travado, mas sua voz está variar. Mas, galera, não esquece, hein? Desistir não é e nunca será uma opção na vida da gente. Né? Por que a gente cai? Porque a gente tem que aprender a andar. Eu não conheço ninguém que caiu e passou do chão. Então todo mundo vai chegar ao fundo do poço. Permanecer lá é uma decisão só sua. Não é minha, não é de ninguém. Então, desistir não é uma opção. Um abraço grande no coração de vocês. E o meu celular está descarregando. Deixa eu só falar aqui, eu tenho na live hoje o Grazi, o Graziano, que entrou na live, que foi meu aluno de segunda fase. Hoje já é uma advogada aí de primeira, está arrebentando também, já é professor hoje de direito penal. E para mim é um prazer. Eu tenho a Edilúzia também, que foi minha aluna, que está aqui junto com a gente. Tem uma galera, Clécia também, que foi aluna, que hoje já é também excelente advogada, que está sempre nos acompanhando. Né? Tem a advogada Sheila, que está aqui sempre em todas as lives. Que bom ter vocês aqui. O meu amigo Wagner, que a gente está com a live, né, Wagner, para fazer na semana que vem. Wagner Aires, que está aqui, que é advogado eleitoral, a gente vai falar sobre crimes eleitorais na live na semana que vem, então logo, logo fiquem atentos que a gente vai divulgar aqui a live que eu vou fazer com o Wagner, né? A gente vai estar junto. Tem a Andresa Miranda também, que já é advogada, que também foi minha aluna. Que bom ter vocês aqui junto comigo. Eu fico muito feliz em tê-los aqui juntos, tá? E olha, pertinho agora das eleições, vamos falar sobre crimes eleitorais breve. Então aguardem que, junto com o advogado, querido amigo aí, meu conterrâneo, o Wagner, a gente vai fazer uma live bacana semana que vem aí. Aguardem que a gente vai estar divulgando breve. Ah, e tem uma live que eu vou fazer também, falando sobre moda. Uma das maiores estilistas aí, ela é retada no Rio de Janeiro, a Valéria Cabral, que vai estar comigo também esta semana ainda numa live, juntinho comigo, falando sobre a roupa da advogada criminalista, como se vestir, vai trazer vários toques aí pra gente. Então, aguardem, tem muita coisa boa pra vocês aí, tá bom? Essa semana aí. Então, beijo no coração e vamos juntos. Estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau, Cris.